Boa tarde, família Ibirajara. Somos Marcelo e Daniela e frequentamos a casa durante muitos anos enquanto morávamos no Rio de Janeiro. Hoje moramos em Paulínia, interior de São Paulo, e nos sentimos muito agradecidos de, através desse vídeo, participarmos dos 80 anos dessa casa tão abençoada. Sendo assim, a gente escolheu o tema da lei da destruição, exatamente por ser um tema tão atual e pela vivência de tudo que estamos tendo e por tudo que a gente vem aprendendo na questão do aperfeiçoamento moral. Quando a gente pensa em lei de destruição, muita gente imagina o aniquilamento, a destruição do corpus, a finitude de tudo. Na realidade, isso contraria a ideia de um Deus de amor, que quer nosso bem e nossa evolução. Ora, diante disso, o Livro dos Espíritos nos mostra que a lei de destruição pode ser entendida como efetivamente uma lei de transformação, considerando que a luz da doutrina espírita também é lei natural e lei de progresso. Quando lembramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 19, de A Progressão dos Mundos, o fim das coisas, a própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas é apenas um meio de levá-las pela transformação a um modo mais perfeito. Tudo morre para renascer e nada volta ao nada. Isso é importantíssimo, que demonstra claramente o processo evolutivo. Somos espíritos imortais e a destruição do corpo físico, obviamente, não impede que o espírito continue. E esse espírito continua sua evolução, tanto na erraticidade quanto através de reencarnações sucessivas, e se mantém em constante evolução. A vida é extremamente necessária para o aperfeiçoamento aos seres vivos. E exatamente por isso, existe uma relação clara da lei de destruição com a lei de conservação. Num primeiro momento, podemos achar até curioso Deus ter criado uma lei de conservação na qual você busca proteger a si mesmo, busca cuidar do seu veículo na atividade terrestre, que é o nosso corpo, e ao mesmo tempo dar-lhe a necessidade de se destruir dentro do processo. Ora, não existe contradição nenhuma. Esse processo de você se conservar o máximo possível é extremamente importante para evitar que venhamos a interromper o nosso processo evolutivo aqui na Terra, para que possamos cumprir o nosso processo até o final. A destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Mas a gente fala então que existem dois tipos de destruição. A gente tem a destruição necessária e a destruição abusiva. Isso. Uma coisa é a destruição necessária, que faz parte do processo, que permite a cadeia alimentar acontecer, a planta consumir os nutrientes do solo, ser consumida pelos animais e os outros animais consumirem esses animais numa cadeia até o hominídeo, que é o topo da cadeia. Nesse momento, as leis da conservação e as leis de destruição, elas se correlatam, elas se conectam. Porque você só tem a destruição para que a conservação possa continuar existindo. Senão, realmente, a gente cai para a questão da destruição abusiva. Sim, toda destruição que ultrapassa o limite da necessidade de alimentação e de segurança é abusiva, desculpem. E o homem que a comete, que normalmente 99,99% é o ser humano, prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concebida, pois nesse caso ele cede aos maus instintos. Na Gênesis, capítulo 3, item 23, ele fala bastante da evolução da questão do instinto. Ele fala que no primeiro momento o instinto animal se sobrepõe, domina e a luta tem por móvel a satisfação das necessidades. No segundo momento, o instinto animal e o sentimento moral começam a se contrabalançar. E o homem então luta não mais somente para se nutrir, abandonando a destruição necessária, mas para dominar, para conseguir impor a sua vontade, o seu orgulho. Então ele abandona e passa a tornar-se um destruidor
Muitas vezes, como se vê os caçadores que impõem as cabeças dos animais para exibir o prazer, o domínio que ele tem sobre os animais, torna-se, de certa forma mesmo, odiosa essa forma de destruição. Agora, sem sombra de dúvida, a gente está falando numa violação à lei de Deus. Porque se tudo que é em excesso já está saindo da normalidade que foi programada pela lei divina. E assim, a gente acaba vendo que acontecem os flagelos. Conforme o homem evolui e o seu senso moral se amplifica, cada vez menor é a necessidade da destruição e o seu desejo de destruição. Quando ele chega a um certo grau de evolução, essa destruição, esse desejo de destruição cessa e muitas vezes torna-se terrivelmente odioso para ele. A partir do momento, e a luta nesse momento, que era sangrenta e brutal no início, torna-se puramente intelectual, como está no livro da Gênesis. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Aqui temos uma destruição antecipada da natureza e do homem, o suicídio involuntário ou voluntário, ou os duelos, etc, etc. O que atrapalha as oportunidades de desenvolvimento do princípio inteligente dos seres e a evolução moral do homem. Diante disso, a gente ainda cai numa outra situação. Os flagelos que acontecem na humanidade, como que estamos vivendo agora da Covid-19, que são eventos de grandes naturezas e grandes proporções, que causam destruições que atingem grandes coletividades, por que será que Deus permite que eles aconteçam? Eles acontecem para fazer com que a humanidade evolua, avance mais depressa. Às vezes a gente se perde em questões e fica milênios dentro daquela questão e não evolui. Então, esses flagelos são necessários para poder fazer a gente acordar. E a gente acaba acordando mesmo. Eles são provas também que permitem o homem exercitar sua inteligência. Haja visto nesse momento em que tantos pesquisadores estão correndo atrás de desenvolver em tempo recorde uma vacina para combater esse vírus que está fazendo tanta destruição no mundo atual. Ao mesmo tempo, você tem efeitos belíssimos, como a natureza se regenerando devido à redução da atuação do ser humano, da destruição causada pela ação humana. Então você tem várias situações como essa que são vistas hoje, e você vê momentos de interapoio entre as pessoas se apoiando e preocupadas com os outros. E eventos, às vezes, de uma delicadeza belíssima, como os que foram vistos dos italianos cantando nas varandas, se conectando uns aos outros de uma forma absolutamente maravilhosa. E os processos todos mesmo de ajuda ao próximo, né? É uma questão de abnegação, aonde realmente o egoísmo não domina. Também, quando paramos para olhar os flagelos, percebemos que eles também se subdividem em dois tipos. Existem os flagelos destruidores naturais, e que independem da ação do homem. E existem muitos flagelos destruidores que decorrem da imprevidência, da ação do homem sobre as coisas. No Livro dos Espíritos, questão 741, Kardec pergunta claramente: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de nossa própria imprevidência. Nós seres humanos, né? À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhe as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, aos que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência dos homens. Quando a gente vê, ouve, por exemplo, quando existem grandes catástrofes, como tsunamis, terremotos, deslizamentos de terra, infelizmente, sem dúvida, nada acontece por acaso. São, em geral, compromissos que a gente tem
e que a gente tem que cumprir. Por que a gente estaria lá naquele determinado momento? Por que de repente houve um soterramento e minutos antes alguém saiu para ir buscar alguma coisa fora e não estava naquele momento? Porque realmente ele não tinha esse compromisso, ou poderia ter sido adiado esse compromisso, e tornam-se então as provas coletivas para que o resgate seja feito de uma forma rápida. E quando nós pensamos nessa questão dos flagelos destrutivos, independente da mão do homem ou não, a gente sempre faz o julgamento na questão do que o homem poderia ter evitado ou não. Mas a gente também tem que lembrar que eles têm a ver com a evolução espiritual. Então, se aquilo aconteceu, é porque ele era necessário para que a gente tivesse uma evolução do espírito, da alma, e não somente da questão do corpo. A tudo se dará a justificativa, tudo tem suas responsabilidades, sem sombra de dúvida. Ao homem que não contribuiu para que isso não acontecesse, ele terá sim que arcar com as suas consequências. Eis que nós vivemos na lei de causa e efeito. Mas se julgarmos Deus como injusto, a gente realmente vai estar pensando na questão material. Pois se sabemos que Deus é justo, bom, misericordioso, benevolente, então a gente tem que entender que nada acontece por acaso. Uma outra questão que se coloca, tudo bem, Deus criou a lei de destruição, os flagelos, mas ele não teria outras maneiras de fazer o homem evoluir? Ele nos dá essa condição o tempo todo. Todo momento temos condição de aprendizado e de evolução. Porém, a leniência do homem, a imprevidência dele, não parar, analisar e olhar as coisas, e muitas vezes acabar num mundo cada vez mais material, mais ligado nos bens, mais longe da realidade, em que as próprias relações humanas se deterioram porque você encontra as pessoas e fica olhando para o celular o tempo todo, ou provoca discussões, ditaduras, assassinatos de pessoas a toda hora, repressões à liberdade de pensamento muitas vezes. Esse acaba levando a situações, necessidade de situações mais agravantes para que haja realmente uma mudança de patamar e a humanidade possa evoluir. De certa forma, todos nós estamos envolvidos na grande lei de Deus, que é a lei do amor. Todas as divisões de leis criadas por Kardec no Livro dos Espíritos, elas são importantes porque nos demonstram os diversos aspectos de como nós temos que nos portar para nos tornarmos espíritos melhores, para a nossa evolução até nos tornarmos espíritos puros. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer a boa paciência e a boa vontade de nos ouvirem até agora. Agradecer a todos os amigos do Ibirajara, que temos muitas saudades por tudo de bom que nos deram, que nos dão até hoje. Seria injusto citar um e não citar os outros, então não citarei nomes. Apenas deixo do fundo do meu coração um muito obrigado a todos vocês. Também agradeço, e somente lembrando que esse tema, eles nos lembra que todos nós somos responsáveis por nós mesmos e pela humanidade. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau.